De todo o coração, quero saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar a todas as bênçãos de Deus, também todos que estão conectados em todo o mundo, não são poucos. Às vezes, há congregações com 2 ou 3 mil pessoas que estão reunidas, que estão agora acompanhando ao vivo a transmissão aqui. Nós saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e estamos cheios de confiança que o Senhor nos abençoará ricamente nessa noite. Já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos e também pelos instrumentais, tudo nos move interiormente e só podemos agradecer a Deus por sua graça, por termos tal lugar onde podemos servir ao Senhor sem perturbação e queremos também juntamente trazer o louvor a Ele. Vamos começar com o cântico número 5 do pequeno livro. Qual amigo é nosso Jesus? Número 5. Cantaremos ainda o cântico número 20, Não Temas Mais, número 20. Oh
Amém. Glória e louvor. Sim, é simplesmente maravilhoso como os compositores aqui testemunharam. Eles vivenciaram e das suas experiências eles cantaram. Também, como lemos os Salmos de Davi, homens de Deus, eles testemunharam aquilo, o que vivenciaram com Deus. E então glorificaram e louvaram o nome do Senhor. Sim, obrigado pelo acompanhamento. Sim, estamos cheios de confiança que o Senhor também, nesse fim de semana, nos fortificará novamente em espírito, corpo e alma. Queremos ler a palavra de introdução e eu peço em seguida que o irmão Alfred Borg ore conosco de Isaías capítulo 51, profeta Isaías 51, diretamente a partir do versículo 1. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, donde fostes cortados, e para a caverna do poço, donde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Nós poderíamos ler adiante. O Senhor tem um plano de salvação maravilhoso, não somente com Israel, mas sim conosco também. E nós, dos povos gentios, e somos tão gratos por podermos ouvir a Ele agora, ao ensinamento divino, aquilo que o Espírito diz às igrejas. E Deus, o Senhor, Ele fez grandes coisas em nossos dias, que Ele enviou um profeta de acordo com a sua promessa para restaurar todas as coisas, para trazer tudo de volta à origem, ao ensinamento puro, a palavra original, a palavra semente original, como os discípulos ouviram da boca do Senhor e receberam assim. Assim, pela graça, nos nossos dias, pudemos ouvir a palavra de Deus e fomos trazidos de volta à fé dos pais no começo. E sabemos, o Senhor cumprirá cada promessa que Ele deu em Sua palavra. Nós precisamos somente estar em expectativa e estarmos com anseio que aconteça conosco, que não simplesmente que nós cessemos de pedir ao Senhor que Ele cumpra a Sua palavra em nós. Também nessa noite o Senhor o fará. Nós nos levantamos agora para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por hoje à noite podemos estar aqui
porque sabemos somente Tu tem palavras de vida eterna. Nós te agradecemos por Tua palavra que já ouvimos. Tu chamas, Tu dizes, ouvi-me. Por isto estamos aqui nesta noite, do leste e do oeste, do sul e do norte. Jovens e idosos, estamos aqui reunidos para termos uma nova vivência contigo, para vermos as Tuas promessas cumpridas em nós e vivenciá-las. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração que Tu estás presente, porque Tu prometestes assim, porque Tu dissestes assim em Tua palavra. Por isso estás presente aqui, através do Teu Santo Espírito. E colocamos tudo em Tuas mãos, o decorrer desta reunião, e pedimos só por uma coisa: vem ao Teu direito com cada um de nós. Tu conheces os problemas, enfermidades e todas as coisas nas nossas vidas. Ajuda-nos hoje à noite. Envia a Tua palavra de forma poderosa. Que o sangue do Cordeiro possa vir sobre toda a congregação nessa noite. Perdoa todas as coisas, Senhor, toda a incredulidade, toda a pequena fé, e nos preencha com fé, com confiança, que Tu podes fazer todas as coisas nessa noite. Nós te agradecemos. Tu estás presente. Nós sentimos o agir do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pelos cânticos. Nós te agradecemos por tudo que Tu já destes. Por favor, Senhor, abençoa o nosso irmão. Utiliza-o. Fale aos nossos corações. E Tu conheces o desejo dos nossos corações. Nós queremos ter a Tua presença, vivenciar a Tua presença no nosso meio. Conceda, Senhor, nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o coro. Este é o dia, este é o dia. Amém. Nós podemos sentar. Eu quero hoje ler todas as saudações. Primeiramente, os telefonemas do irmão Mbie, Engonga, Mamba, Ari de Benin, de Burkina Faso, irmão Etienne Ginton, saudações da Armênia, irmão Joseph de Abidjan, irmãos da Zâmbia, dois irmãos de Goma, do Congo, o irmão Graf também saúda a todos, o irmão Cécio de Pretória, o irmão Wendel Ellis de Edmonton, Colorado, o irmão Zindi, que está no momento em Abidjan, o irmão Paul Inhage de Nairobi, saudações também do Uzbequistão, dos irmãos. E em breve deixaremos as boas-vindas. Temos saudações de Angola, o irmão Cosme Braz, o irmão Gracian de Asdod, Israel, irmão Camango do Congo, o irmão Albert, também do Congo, irmão Thierry, da igreja
de Dibocro, não sei onde isto é, o irmão Lipondo, da África do Sul, irmão Nengele, de Ottawa, Canadá, irmão Matif, de Durban, irmão Baruti, do Congo, de Cluj, da Romênia, saudações dos irmãos, irmão Cabeia, de Goma, irmão Chauffeur, de Ruanda, irmão Bruce, da cidade do Cabo, da universidade, e desejo as bênçãos de Deus a todos. Irmão Yape Leon, da Costa do Marfim, irmão Mantandi, do Congo, irmão Yamasokro, da Costa do Marfim, irmão Ferri, da Hungria, irmão Deogracias, de Kigali, irmão Patrick, de Kinshasa, irmão Adi, irmão Gusli, da Romênia, irmão Stefan, de Kigali, Ruanda, irmão Oleg e a irmã Ludmila, de Portugal, e também de Lisboa, a irmã Fernanda, do irmão Mukanda Solvetsi, da Zâmbia, irmão Boni, da República do Congo, irmão Yonsi, de Denver, Colorado, do pastor Bulumba, de Goma, República do Congo, irmão Anderson, da Nova Zelândia, irmão Shione, da República do Congo, irmão Shuma, de Nigéria, irmão Dikbeu, da Costa do Marfim, irmão Isaac, de Ottawa, Canadá, irmão Richard, da Hungria, pede por oração para suas duas crianças. Irmão Tony, saudações de Malawi, saudações do irmão Gadama, Auxiliove, Malawi. O irmão Kofi, de Abidjan, saúda a todos e agradece. Estão diretamente ligados conosco, estão ouvindo. Irmão Jean de Tsuko, de Brazzaville. Ele foi curado de câncer no intestino e deixa saudar a todos. Irmão Ngona, de Nazanga, de Pointe-Noire, também na República do Congo. Irmão Joshua, de Ottawa. Saudações da Suécia, do irmão Namuti. Irmão Adonis, também da República do Congo. Irmão Moele, de Libreville, Gabão. Do pastor Mutika, de Joanesburgo. De Kupfrubunti, do Burundi. O irmão Kok e a igreja de Mackay, da Austrália. O irmão Remy, de Burundi. O irmão da Silva, não está escrito qual cidade. E são, de fato, um grande número de saudações e muitos mais estão ligados ainda conosco. Então temos aqui, irmão, o casal da Itália, em visita aqui, que nós saudamos de todo o coração. Então temos o irmão Moisés, de Kinshasa, no nosso meio. Desejamos boas-vindas de coração. Irmão Elis, de Kanangua. Também a ele desejamos as boas-vindas de coração. Foram todas saudações. Nós cantamos aí no coro e pedimos então que o irmão Frank nos sirva com a palavra. Somente crê, somente crê.
Para isso falamos todos amém. E se Ele está presente, então pecadores recebem o perdão, enfermos são curados e possessos são libertos. Onde quer que o Senhor esteve, aconteceu algo naqueles e com aqueles que creram. Irmãos e irmãs, eu simplesmente estou dominado daquilo que Deus está fazendo, sim fez e está fazendo atualmente. Eu quero somente dar um relato muito curto da última viagem para a Índia. Simplesmente Todo-Poderoso, isso sequer alguém pode imaginar. E na língua inglesa, a pregação é simplesmente mais poderosa e não precisa se preocupar com 12 tradutores, sim, simplesmente pode-se, com fogo no Espírito, pregar a palavra. E eu vivenciei que centenas, também após o amém, vieram para a frente e deixaram orar para si. De fato, foi uma visitação de graça do nosso Deus em todo o país. Do extremo norte, de Gandhia, Nadar, até o extremo sul, de Chennai, em 8 grandes reuniões, pregamos a palavra e simplesmente, repetidamente renovadamente vivenciamos a graça de Deus. As horas de voo são dadas aqui sempre a informação aos passageiros. Voo teve 120 minutos e 120 minutos para voltar. O outro teve 2 horas, o outro 1 hora e 15 minutos, o outro 2 horas. E no total, dentro da Índia, 7 horas e 25 minutos voando de cidade a cidade e com táxi algumas centenas de quilômetros. E quem uma vez esteve na Índia, ele sabe como o que significa andar de táxi lá. As estradas estreitas, muitos carros e muitas motocicletas e tudo mais, o que ainda se encontra nas ruas. E não é nada de novo, mas na Índia também as vacas caminham nas ruas e os bois caminham, todos bem ordenados à direita, de fato, bem ordenados à direita. Eu já disse isso em Zurique. Houve uma exceção somente. Um boi se colocou assim atravessado na rua e todos os carros tinham que parar e tinham que dar a volta ao redor do boi. E eu pensei comigo mesmo, quão bom se temos a natureza de cordeiro, que não estejamos jamais no caminho de alguém, mas sim sermos indicadores de caminho e sabermos como temos que nos portar. Então, eu encontrei o meu velho amigo Mokongwe. Ele viu o irmão Branham há 60 anos atrás. Naquela época, ele tinha 17 anos e cantava no coro da igreja anglicana e vivenciou as reuniões do irmão Branham em 1955.
E quando em 1965 estive pela primeira vez na Índia, eu encontrei esse homem e repetidamente nós nos vimos nas reuniões e Deus deu graça a ele e outros irmãos, simplesmente os abençoou e de forma poderosa os utilizou. No resumo, pode ser dito, Deus deu graça para a 25ª viagem para a Índia e em todo o país há centenas que creem e o que a Escritura diz e que receberam e aceitaram o ministério do irmão Branham. Deixe-me ainda mencionar o que aconteceu em 1976, em outubro. Todos vocês sabem da carta circular. Eu já tinha o meu passaporte, o meu ticket, minha passagem de voo, tinha retirado da agência de viagem e fui à Rua Leque, havia voltado a essa Rua Leque, número 7, é mais ou menos 800 metros daqui, é a primeira rua que após o Supermercado Real aqui, e lá o número 7. Eu tinha acabado de sentar e assim como vocês ouvem a minha voz, veio a voz sempre que vem de cima e da direita, meu servo, cancele a viagem para a Índia. Assim como vocês ouvem as minhas palavras. E eu, de fato, sou um homem que mantém a palavra. Eu saí, eu me entrei no carro e caminhei então para a floresta, aqui próximo, e subi e desci a floresta e falei, Senhor, não é possível, as reuniões já foram organizadas e assim por diante. Eu voltei, mais ou menos 11h15, e mais uma vez eu me sentei na cadeira e como vocês ouvem a minha voz, mais poderoso ainda veio, cancele a viagem para a Índia. Então eu sabia naturalmente o que deveria ser feito, então enviei telegramas que eu não posso vir e uma carta segue, então aconteceu que o voo no qual eu era para ir de Bombay para Madras, após a decolagem, pegou fogo e todos os 96 passageiros, eles faleceram nas chamas e não estavam mais. Então veio de Bonn o telefonema no escritório. Naquele tempo o governo era em Bonn e o telefonema veio no centro missionário. O seu missionário, Ewald Frank, ele está entre os passageiros que se partiram nas chamas. E eu estava no escritório. E então fui chamado ao telefone. Então Deus é fiel. Deus é fiel. Ele pode no último momento dar indicações e cuidar, proteger. Ele é o eterno fiel Deus. Nós todos fomos já todos bem-vindos e eu também simplesmente quero expressar, amados irmãos, especialmente todos que servem na palavra, mesmo que não sejam mencionados nominalmente, o irmão Jonas Bucareste, o irmão Daniel de Timishva, os nossos irmãos de Paris, de Bruxelas e do Congo, vocês são sempre bem-vindos e Deus vos abençoou e vos colocou por bênção. Hoje, aquilo que se refere com a política e o que está acontecendo mundialmente, não tomaremos muito tempo com isso, mas de fato percebemos em tudo
que o tempo está adiantado. E aqui a notícia, as notícias da internet, o fim do conflito e a paz permanente e segurança para ambos, para Israel e para os palestineses. De fato, somente se trata de paz e segurança. E aqui o diálogo do Papa entre judeus e cristãos simplesmente somente se trata de uma coisa: paz e segurança, e tudo está de fato, tudo depende daquilo que está acontecendo nesse tempo. O pior, naturalmente, se olhamos para Roma, se os ossos que são de Pedro, o Papa beijou 8 ossos que são de Pedro, que deveriam, que são assumidos, são de Pedro, pode que faça isso então. Mas aqui vem algo, uma outra coisa muito diferente. A última explicação está na revista Idea Spectrum. O batismo conjunto e a fé no Deus triuno são mais importantes que diferenças teológicas. E então é simplesmente dito não mais que seja negociado entre confissões, mas sim a unidade, demonstrar a unidade. E então vem aqui o martelo, a marreta. E aqui falaremos brevemente. Também um dos últimos relatos do Vaticano, virada na Igreja Católica. Vaticano vai em direção aos homossexuais e lésbicos, e está escrito: homossexuais podem enriquecer a comunidade cristã com seus dons e capacidades. Sim. Para isso, nós deixaremos a palavra de Deus falar algo. Deus tem uma ordem de criação. Deus tem uma ordem de salvação. E é simplesmente muito importante, irmãos e irmãs, que não somente falemos de chamado para fora e preparação, mas de fato nós tenhamos nossa experiência pessoal de salvação com o Senhor, que passemos por arrependimento, por conversão, nós assim consagremos nossas vidas ao Senhor, para que vivenciemos libertação de todos os amarramentos e que nós consagremos de fato nossas vidas ao Senhor. E então, como o irmão Tati me disse anteriormente, veio pelo CNN, pela rede de televisão CNN, que no mundo inteiro é a rede de televisão que está mais divulgada em todo o mundo. E lá foi dito que 10.000 igrejas nos Estados Unidos, batistas, metodistas e todos, quem quer que sejam, deram sua concordância que homossexuais e assim por diante, que eles podem estar juntos e podem receber a bênção. Qual bênção? Somente na bênção de Deus está tudo colocado, tudo está dentro. E Deus somente pode abençoar aquilo que está na sua vontade. Todo mais, Ele sequer pode abençoar. Então temos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7, nós temos aqui a ordem do que temos que fazer como crentes. Que todas as pessoas, todas as igrejas, todas as religiões façam o que querem fazer para a igreja do Deus vivo. Vale somente a palavra de Deus.
o que ele vos diz, isto fazei. Aqui, especialmente em 2 Coríntios, no capítulo 7, aqui está, a partir do versículo 1, escrito, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ambas coisas, em ambos os campos, no campo carnal, no campo espiritual, no campo terreno, no campo, na vida espiritual, tudo de acordo com a palavra de Deus seja ordenado. E esta palavra está diretamente após 2 Coríntios, capítulo 6, e aqui nós temos, a partir do versículo 14, a indicação que o Senhor, de fato, nos deu no nosso caminho. Sim, vamos ler. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que os infiéis façam o que quiserem. E no dia do juízo final, receberão o seu juízo. Nós somos separados como povo de Deus. Estamos no reino de Deus. Então, no versículo 14, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E segue adiante. E que concórdia há entre Cristo e Belial, sequer alguma? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não há ligação. Comunhão não pode haver. Então, no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E agora vem o chamado para fora. Aqui a ordem. Pelo quê? Pelo quê? Porque não temos nada a ver com as trevas. Pelo quê? Saí do meio deles e apartai-vos. Diz o Senhor. Não é um desejo, é uma ordem. É uma ordem do Senhor que nós saiamos de tudo. O que não está de acordo com Deus e com a sua palavra. E não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E agora a pergunta: quem ouve tais palavras? Nenhuma pessoa. Em nenhuma igreja, ninguém ouve, ninguém atende a essas palavras. Todos têm seus próprios ensinamentos, suas doutrinas e permanecem nelas. Mas para nós, como igreja do Deus vivo, vale a palavra do Senhor, e assim como a ordem de criação divina existe, assim para nós, a ordem
de salvação foi dada, a ordem de salvação divina foi dada pelo Senhor, no qual nós nos podemos deixar incluir, ou temos que nos deixar incluir pela graça. Então temos no Velho Testamento os modelos. Aqui, se, por exemplo, lemos em Lucas 17, será nos dias como era em Sodoma e Gomorra. Então, simplesmente temos que, primeiramente, ir a Gênesis 19 para sabermos como era naquela época. Se hoje, antes do retorno do Senhor, deve ser assim como era naquele tempo, então nós temos que simplesmente voltar e ver como era naquela época, como foi naquela época e o que Deus fez naquela época. Nós todos sabemos. Em Gênesis 18, o Senhor, Ele visitou Abraão com 2 anjos e se sentou debaixo da terebinta da árvore, deixou-se lavar os pés e debaixo do carvalho e tomou a ceia com Abraão e disse: então, como posso manter o culto? O que pretendo fazer? Abraão era o profeta e Deus o revelou o que iria acontecer. Isto é capítulo 18. Então, no capítulo 19, os 2 anjos foram a Sodoma e chegaram à noite lá. Sim. E o que aconteceu? A cidade se reuniu e os homossexuais exigiram que Ló desse esses homens para fora. Gênesis 19, versículo 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Naquela época já era, mas Deus, na sua palavra, colocou linhas de direção, e isso já no Velho Testamento. E isto em ligação com santificação. Vamos ler para isso somente algumas passagens de Levítico capítulo 19, aqui nos é dito no versículo 2, Levítico 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um, então é dito o que faz parte dessa santificação. No capítulo 20, Levítico 20, no versículo 7, está escrito: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Guardai aquilo que eu vos ordenei. Fazei de acordo com aquilo que eu vos disse. E então nós temos que somente só podemos ser santificados na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então vem as indicações muito severas com pena de morte. No versículo 10, Levítico 20, versículo 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adultério, então deverá ser apedrejado. Deus queria colocar ordem na igreja.
Deus queria ordem nas casas. Ele não queria que havia uma bagunça desgraçada. Ele não queria. E então, o que se refere ao desenvolvimento no nosso tempo, que alcançou um ponto culminante que jamais podíamos imaginar que fosse possível, no versículo 13 está escrito, Levítico 20, versículo 13, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. Isto Deus disse. E eu repito, Deus queria ordem na igreja, no casamento, na família. Ele queria ordem e até com animais, No versículo 15, quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá. Isso foi o seu fim. Ele quis assim. E até no versículo 16, também a mulher que se chegar a algum animal, o que ontem eu pela primeira vez na vida ouvi, que um zoológico deve ser construído onde homens, pessoas e animais podem se encontrar. Isso de fato não podemos compreender. Isso é incompreensível. Sodoma e Gomorra não é nada em comparação com isso. Mas o Senhor, Ele predisse isso, que viria assim. E está aí. Está hoje simplesmente aí. Vamos ir para Lucas 19, Lucas 17, onde o Senhor deu as indicações, o que aconteceria, e todos nós sabemos que o Senhor retornará, e aqui está escrito, em Lucas 17, a partir do versículo 26, Lucas 17, versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E agora vem, versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. E então, no versículo 28, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Então, versículo 30, que o irmão Branham frequentemente mencionou, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como foi nos dias de Noé, quem estava na arca ficou com vida. Quem não estava na arca morreu. E quem não saiu de Sodoma, o fogo caiu e Sodoma não estava mais. Por isso, nós temos que dizer simplesmente, a diferença entre crente e incrédulo é como dia e noite. Vamos falar mais uma vez. Os incrédulos, os infiéis, fazem de qualquer forma como querem, o que querem, em todas as religiões, em todas as igrejas. Mas a igreja do Deus vivo leva a sério os ensinamentos divinos. E se então formos ao Novo Testamento, adiante, o que foi escrito
Em Romanos, capítulo 1, Paulo, já naquela época, ele já se preocupou com esse tema. Romanos, capítulo 1, versículo 25 até 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Sim. E porque viraram todas as coisas, trocaram as coisas, está no versículo 26, escrito, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está tudo dito. Está tudo dito. E no versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui, de fato, temos tudo aqui. Nos nossos dias, cumpre-se toda a profecia bíblica, seja bom ou seja ruim, seja em relação aos povos, ou à igreja, ou Israel, aquilo que Deus predisse em sua palavra, isto acontece de fato no nosso tempo. Mas nós simplesmente tomamos de fato a palavra como um verdadeiro modelo. E vos digo, e diante de Deus, só poderemos ser aprovados se levarmos a sério a palavra de Deus. Vamos ler 2 ou 3 passagens da carta aos Coríntios. Aqui em Coríntios está escrito, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui é feito, o registro é aumentado aqui. Aqui é aumentado. E de fato, temos que ler para sabermos o que nos separa de Deus e o que nos exclui do reino de Deus. E em todo temor, temos que ir diante da presença de Deus, da face de Deus, e fazer aquilo o que lhe é agradável. No versículo 10, nós já lemos: sejam ladrões ou enganadores, também não bêbados, nem maldizentes, também não os maldizentes, também não entrarão no reino de Deus. Também a nossa língua, nós temos que manter as rédeas da língua, senão o nosso culto a Deus é sem valor. E por isto, todos esses alertas que o Senhor nos deu, em 1 Coríntios 7, nós temos o alerta também, desculpe as pessoas mais idosas e os jovens, mas aqui nos é dado as indicações para os casais, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher,
e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Esta é a ordem divina. Também na igreja neotestamentária foi colocada aqui. E todos têm a possibilidade de se direcionar em relação a isso. E não de estar abrasados uns com os outros, mas sim respeitar a ordem divina. Como está escrito aqui, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Esta é a ordem divina que permanece válida na igreja, independentemente o que todos os outros fazem e podem fazer. E lhes acontecerá assim como aconteceu àqueles que não entraram na arca e aqueles que permaneceram em Sodoma, quando fogo e enxofre caíram. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a graça também no campo natural de respeitar tudo, de ordenar de acordo com a sua palavra. E esta graça indescritível que o Senhor nos deu também a todos. E agora digo livre e abertamente, nós não falaremos mais sobre esse tema, mas eu pessoalmente não conheço um irmão sequer que cairia sobre esse juízo. Eu conheço nenhum irmão sequer que seja homossexual. Não conheço um sequer. Se houve alguém, isto sai do meu conhecimento. E o mesmo vale também para as irmãs. Eu não conheço nenhuma única irmã sobre a qual valha o juízo aqui, como nós lemos em Moisés, que no Velho Testamento foram apedrejados, mas no Novo Testamento recebem libertação e plena redenção. Deus, de fato, cuidou de tudo. E eu digo agora, de todo o coração, nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para condenar, mas nós estamos aqui para pregar a verdade. Assim como está escrito, que nenhum que atua como está escrito aqui pode herdar o reino de Deus. Imaginem, tais pessoas entrariam no céu, mas o que seria então? O que seria então? Isso sequer é possível. Nós temos sermos nascidos de novo. A nova vida divina tem que se tornar revelada em nós. E nós, como lemos em Coríntios, no capítulo 7, que nós de fato de tudo, temos que ser libertos e consagrados a Deus. Isso eu li somente porque essas coisas tomaram seu caminho. Eu digo isso também com temor. Alguém imaginaria que fosse possível que tal coisa fosse feita tão oficialmente e até glorificado, e que todos ainda façam da mesma forma? Quem imaginaria que isso fosse feito? Isso poderia imaginar, mas que sim, que isso é até glorificado. Isso é colocado como certo. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez. Assim como foi naqueles dias, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar, se manifestar. Então acontecerá: 2 estarão numa cama, 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho. Um será levado, o outro será deixado para trás. Irmãos e irmãs, a pregação que Deus nos confiou tem que ter como alvo que nós estejamos no arrebatamento, e que de fato olhemos no espelho da palavra
e peçamos de fato, peçamos por graça a Deus, para que se alguém tem problema, o que quer que seja, não precisa ser precisamente esse campo aqui. Quem hoje tem problema, ele não precisa sair desta reunião com esse problema. Ele já pode, durante a oração, ele já pode vivenciar a Deus. E quem, durante a oração, na oração geral, quem ainda não vivenciou a Deus, ele pode permanecer para que oremos para ele. Há irmãos que estão dispostos a orar para que todos, pela graça, sejam ajudados. No domingo em Zurique, o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, eu ressaltei algumas vezes que isso, de fato, é o dia no qual a salvação de Deus se torna revelada. A salvação de Deus se torna revelada. E libertação e plena redenção através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro ainda está no trono da graça. E todos que vêm ao Senhor, eles recebem perdão, mas também libertação. E deixa-me ler ainda essas passagens brevemente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo... 2 Coríntios 6, versículo 2. Está escrito: em tempo aceitável socorri-te no dia da salvação. E agora vem aquilo que nós temos que ressaltar: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. No Velho Testamento foi anunciado, e no Novo Testamento simplesmente aconteceu. Em Isaías 49, versículo 8, o anúncio, e no Novo Testamento que agora chegou o tempo da salvação que foi anunciado, está aí, e nós vemos que tudo está aí. Tudo que está escrito na profecia bíblica, nação contra nação, terremotos, fomes, tempos caros, como Sodoma e Gomorra, tudo está aí. Jerusalém está sendo em pauta, o monte do templo está em pauta, tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós não precisamos esperar para que profecias bíblicas se cumpram, elas se cumprem diante dos nossos olhos. E como está escrito aqui, agora o tempo aceitável, agora o dia da salvação. Mas o mais poderoso está em Lucas, no Lucas capítulo 4, onde o nosso Senhor fala, cita do Velho Testamento do profeta Isaías. Então pode dizer: hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Irmãos e irmãs, nós podemos ir de capítulo a capítulo e repetidamente exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Aqui em Lucas, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, está escrito, Lucas 4, a partir do versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual foi o ano aceitável? O ano de júbilo, onde todos retornavam às suas posses. E quem não voltava, ele tinha que vir ao templo, tinha que manter a sua orelha e um anel foi colocado na sua orelha, uma argola, e não podia voltar jamais. Irmãos, este é o dia da salvação. Este é o tempo aceitável. E se o Senhor hoje perguntasse, vocês compreenderam tudo corretamente? Também o que se refere à mensagem e o mensageiro, que pela graça nós de fato ordenemos tudo biblicamente, podemos ordenar tudo biblicamente, e sabemos que um profeta não foi enviado para que nós façamos mais dele do que Deus fez dele. Um mensageiro, assim como João Batista, guiou ao Senhor um povo bem preparado. Lucas 1, versículo 17. E por isso se trata hoje. Não é a mensagem de Paulo e não a mensagem do irmão Branham. É a mensagem divina no povo de Deus que nos foi pregada. E o povo de Deus foi trazido de volta. E nós cremos como a Escritura diz. E aqui, em Lucas 4, versículo 21, está escrito: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Simplesmente todo-poderoso, anunciado em Isaías, todos haviam anunciado. Acima de 800 anos haviam passado, mas agora aquilo que havia sido anunciado se tornou realidade divina entre eles, e eles viram o cumprimento da profecia bíblica diante dos seus olhos e reconheceram. E o nosso Senhor pôde expressar: hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Quantas passagens bíblicas nós podemos contar e dizer: hoje, essas passagens da Escritura se cumpriram diante dos nossos olhos. Tome o povo de Israel. Deus, em Oséias, no capítulo 6, não disse já: após 2 dias eu vos trarei de volta e os sararei? Um dia no Senhor é como 1000 anos, 2 dias como 2000 anos. E o que aconteceu? Deus, de toda a terra, acima de 150 países, Ele guiou o seu povo de Israel de volta. E hoje vocês podem exclamar: hoje, essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Tudo, cumprimento da Escritura no nosso tempo. E por isso, também as promessas que nos foram dadas. Eu posso me lembrar muito bem quando eu, em 1964, no caminho de volta da Índia, eu fiz uma parada em Amman, na Jordânia, e então tomei um ônibus e viajei para Jerusalém em outubro de 1964.
Ainda vi o portão da amendoeira, o arame farpado e tudo que podia ser visto aí naquela época. E tinha que ter 2 passaportes. Com um passaporte não se podia entrar num país ou no outro, porque era simplesmente impossível. A inimizade era tão grande. E se pensamos naquela época partido e hoje, Deus simplesmente deu graça. E como está escrito, o Senhor, Ele, a partir do Monte Sião, Ele firmará o seu reinado e todo mundo o verá e vivenciará. Irmãos e irmãs, do que se tratou para mim, do que se tratou para nós, ao Senhor, hoje à noite, que nós de fato reconheçamos que não podemos caminhar por próprios caminhos, que não podemos tomar próprias decisões, que nossas decisões têm que estar na vontade e na palavra de Deus. E tudo, assim como o Senhor disse em sua palavra, pela graça, pode acontecer conosco. E eu digo isso mais uma vez. Se alguém tem um problema, vocês não precisam falar em voz alta para ninguém, mas digam ao Senhor, e diga: Senhor, eu não abandono esse lugar hoje. Hoje você falou comigo, hoje eu consagro a Ti a minha vida, seja jovem e velho, quem quer que seja. E então, valerá hoje, quando ouvirdes a sua voz. Sejam sinceros. Aquilo que lemos de Moisés, a quem poderíamos ler isso em todas as igrejas? Ou no Vaticano? Não. Todos vão por seus próprios caminhos, estão convencidos de si mesmos. Vamos falar mais uma vez. A igreja do Deus vivo é a multidão comprada pelo sangue. E tão certo quanto o sangue do Cordeiro foi derramado, tão certo quanto Deus fechou um novo pacto conosco, tão certo quanto Deus disse: eu fecharei um novo pacto com vocês e colocarei os meus ordenamentos e as minhas palavras em vossos corações, não em tábuas de pedra, mas sim em vossos novos corações colocarei. Pois com a nova aliança, os novos corações vieram, e assim nós recebemos a graça diante de Deus e podemos nos inclinar debaixo da sua mão. E o que pessoas dizem entra por uma orelha e sai pela outra, mas o que Deus fala, disse em sua palavra, isto vai aos nossos corações. Vocês têm plena concordância para a palavra de Deus? Amém. Amém. Então, somente as passagens da carta aos Efésios, em os Gálatas, nós temos, mais uma vez, 2 passagens especiais que iluminam esse tema. No capítulo 5, na carta aos Gálatas, aqui nós podemos ler, vamos ler a partir do versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Isso naturalmente, é claro, pois aqui está a lista, isso é muito sério, porque a lista é muito longa aqui. Com inveja, com brigas, porfias, inimizades, com discussões, com partições, sim. Vamos nos provar diante da face de Deus. Pois aqui está, assim está escrito: quem profere tais obras, quem comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Também esta é uma palavra muito séria. E então, do versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E agora vem: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo pregou a Jesus Cristo crucificado e, de fato, aqui em Gálatas, no capítulo 6, no fim, ele disse o seguinte em Gálatas 6, versículo 15 e 16: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura, uma nova criação. E agora vem no versículo 16: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia, que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Você está pronto? Estou eu pronto para andar segundo estas regras, esta regra? A palavra de Deus é sua e a minha linha de prumo. Todos que caminham de acordo com essa regra, a estes vem paz e misericórdia. Então a passagem de Efésios, da carta aos Efésios, também aqui do capítulo 5, Efésios capítulo 5, aqui está, a partir do versículo 3 escrito: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, ou palavras vãs, nem chocarrices, ou piadas que não convêm, mas antes ações de graças. Mas então ainda o alerta, a exortação: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos e irmãs, desta forma, nós temos aqui, não pregamos dessa forma a palavra tão claramente como agora, mas o que está acontecendo no momento sobre a terra já está da forma, acontece da forma para passar diante dos olhos de todos os crentes aquilo que o Senhor diz: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou desse mundo.
Pela graça, nós recebemos o perdão dos pecados, mas não somente o perdão, a libertação dessas todas essas cargas e todas as coisas que nos guiou ao pecado. Por isso o Senhor disse aos amarrados, a libertação que seja pregada. Aqueles que estão amarrados sejam ajudados pela pregação, pela oração, para que sejam livres. E por isso, simplesmente hoje à noite, tivemos que fazer assim, não somente falar de mensageiro ou da mensagem do retorno do Senhor, mas também esse campo, uma vez, para ressaltar claramente que o Senhor colocou linhas de comportamento no qual nós temos que nos introduzir, nos incluir, e também as passagens, como lemos, até partições e tudo que faz parte lá. Irmãos e irmãs, que Deus possa, para esse último período de tempo no qual nós nos encontramos, dar graça, de fato, dar graça, para que cada um bata no seu próprio peito e diga: Senhor, como estou eu diante de Ti? Como estou eu diante de Ti? Posso eu, diante de Ti, ser aprovado assim? Sim, posso ser aprovado diante de Ti assim e aparecer assim diante de Ti? Este é o dia da salvação, este é o tempo aceitável. Não somente a mensagem de salvação, mas sim pregar a libertação aos amarrados, a luz aos cegos e a cura aos mancos, para que todos sejam ajudados pela graça e, de fato, cheguemos à união da fé e do conhecimento de Deus e, de fato, possamos colocar nossa vontade na vontade de Deus e de coração dizer: a Tua vontade aconteça. Então, já estamos na palavra em Hebreus 10, que de fato somente na vontade de Deus podemos ser santificados. Ninguém pense agora em algum outro, mas sim cada um prove a si mesmo diante da face de Deus. E então será a todos ajudado. Aquilo que Deus disse, Ele não precisa voltar atrás. Ele só disse o que Ele pensou, e o que Ele pensou, isto Ele disse. E nós vamos ressaltar também isto mais uma vez. Através da redenção veio libertação. Nós fomos redimidos de cada direito de Satanás. Nossa vida pertence ao Senhor. E por isso, nós podemos ler a passagem, a palavra: pensem que vossas vidas, vossos corpos são um templo do Senhor. Os vossos corpos são um templo do Senhor. Nosso Senhor, nossos corações moram em nossos corpos, e o Senhor tomou morada em nós. E assim, nosso corpo se tornou templo de Deus. E o Senhor tomou morada no centro desse templo, em nossos corações. Eu, de fato, estou convicto que todos, absolutamente, nós temos concordância absoluta a Deus e a palavra de Deus. E somente dizemos: amado Senhor, aonde falta, onde há alguma coisa que está entre Ti e mim, retira, eu trago adiante de Ti, especialmente a todos os jovens que querem tomar sua decisão ao Senhor. Aceitem na fé, deixem a palavra falar com vocês. Deus não faz palavras vazias, Ele pensa aquilo que Ele disse. Hoje é o dia da salvação, hoje é a hora que Deus
nos deu a todos nós. Hoje, nós podemos tomar nossas decisões para o Senhor. Hoje, nós podemos consagrar nossas vidas a Ele, porque hoje, assim, quando vires a sua palavra, não endureçais vossos corações. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos nós, e também as palavras que hoje contemplamos possam ir aos nossos corações, para que tenhamos concordância interior para tudo e somente possamos dizer: a tua vontade aconteça nos céus assim como na terra. E então o seu nome será por nossa vida santificado. Santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim como nos céus, assim como na terra. Nós fomos eleitos, separados, não pertencemos a igrejas ou igrejas livres. Nós somos a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Encontramos graça diante de Deus, recebemos perdão, aceitamos recebemos perdão e libertação e tudo o que faz parte. Ao nosso Senhor seja a honra, seja o louvor, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração. E hoje nós permaneceremos em oração, e talvez estão os nossos irmãos que possam cantar um hino em espanhol. Eu pedi por isso. Todos nós sabemos, nós estamos reunidos internacionalmente aqui, mesmo que seja pregado em alemão, traduzidos em várias línguas, e nós prezamos que vocês estão ouvindo, nós prezamos que os tradutores encontraram graça diante de Deus. Se o irmão Ernst está aqui, que ele então venha e cante um hino, e todos nós. Ele não está aí, então amanhã estará. Então chamaremos as duas irmãs que venham e cantem um hino, e todos nós permanecemos em oração. Nesse meio tempo cantaremos Assim como sou, assim tem que ser. Matthias, kannst du von Zünde an dein Feuer uns lassen? Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Rozpal ogień, Panie, w moim sercu już.
jasno płonie, chwaląc Ciebie wciąż. Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą. Niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi. Nie trać nadziei, dużo światło lśni. Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń. Pan już nadchodzi, śpiesz Go witać, śpiesz. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Amen. Amém. Amém. Ja, Sim, die beiden Strophen, as duas estrofes que as irmãs cantaram na língua polonesa, die haben die meisten wohl nicht. a maioria não entendeu. Einfach schön, Simplesmente agradável an dieser Stelle que in allen podemos Sprachen louvar, agradecer ao Senhor em todas as línguas, de coração, agradecer. und auch das möchten wir E immer aqui wieder sagen. também queremos All repetir, die andere Sprachen, todos que falam outras dass línguas, sie zuhören, que eles dass ouvem, übersetzt wird, dass alle que é traduzido, para que mitbekommen, todos possam ver, ouvir o que é und dass dito, wir so e para que assim tenhamos parte an dem, was Gott naquilo que Deus está fazendo atualmente. während wir noch die Enquanto mantemos ainda nossas cabeças inclinadas e permanecemos em oração silenciosa, Lasst mich fragen, deixe-me perguntar ob Entscheidungen se decisões foram tomadas, dass einige que hier alguns aqui que querem consagrar as suas vidas para o Senhor, ob es Bekehrung, seja conversão, es o que sei quer que mag, seja, der Herr ist o Senhor dort gegenwärtig. está presente. Er hat mit uns Ele falou conosco,
Ele está presente e fala adiante conosco e atua adiante. Eu quero que nós sejamos aprovados diante do Senhor, que nós não tenhamos crido ou andado em vão, não temos pregado em vão, mas sim que possamos juntos ser aprovados por Deus quando Ele retornar para buscar os seus para o lar. Quando as trombetas ressoarem e a voz do arcanjo ecoar, enquanto mantemos as cabeças inclinadas, deixe-me perguntar, quem quer ser incluído nesta oração? Eleve brevemente a mão. Sim, sim, certamente, certamente. Ó amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua face. Tu conheces os pedidos de cada um. Salve, liberte, dê graça, ó Senhor. Este é o dia, agora é a hora. Tu ajudas o Teu povo, não somente através de ensinamento, de libertação, de plena redenção, pelo sangue do Cordeiro. Amado Senhor, eu coloco o direito diante da Tua face, a multidão comprada pelo Teu sangue nesta geração, sobre todos que ouvem a mensagem, creem e recebem e se deixam preparar. Perdoa-nos a todos. Tem misericórdia de todos nós. Deixe o sangue do Cordeiro ser atuante por pleno perdão de todos os pecados e da obediência, assim como Tu, nosso Redentor, foi obediente até a morte na cruz. Assim dá-nos que fomos crucificados contigo. Nos dá a fé e a obediência até que passemos do crer para o ver. Amado Senhor, que esse dia possa ser um dia especial e abençoe do raiar do sol da Nova Zelândia em toda a terra, e dê graça ao Teu povo e nos coroe com graça e com misericórdia. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor. Também hoje a palavra da cruz não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. De fé e de obediência a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por Sua santa e preciosa palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos permanecer ainda em oração. Talvez o irmão Jean-Claude, com os seus cantores, com o seu coral. Nós estamos aqui diante da face de Deus reunidos e nós cremos de fato, de coração, que esse é o tempo. Jean-Claude, você está aí com os cantores, que podemos entonar. A língua francesa é simples, para que estamos esperando no Senhor, e Maranata é conhecido de todos. Deus abençoe. Deus, o Senhor, abençoe. Venham simplesmente, venham e cantem.
Wir singen alle mit. Cantaremos todos juntos. Ja. Muito simples. Nós esperamos o retorno do Senhor. E é simplesmente assim que nós, nesse tempo, ouvimos o chamado, de fato, com direito, podemos esperar. Amado irmão, sim, Deus, Senhor, te abençoe de forma especial. Irmão Gilson, Deus te abençoe de forma especial. Deus abençoe a todos nossos irmãos e irmãs que já estão em idade avançada. Irmão Kupfer, você sabe, está com 93 anos, também não pode mais muito bem. E 34 anos, ele veio todos os primeiros fins de semana aqui em Krefeld. 34 anos, cada último fim de semana em Zurique esteve. E vocês podem imaginar como ele se sente. E no telefone ele chora que ele não pode mais dirigir. Eu disse, eu saudaria a todos e estamos unidos no amor de Deus e sabemos, e acontecerá em breve, que o Senhor retornará
e os nossos corpos mortais serão transformados. A quem a palavra de Deus teve algo a dizer? Sim. Deus, de fato, Ele pensa bem conosco. Hoje pediremos que o irmão John, que ele ainda ore conosco, irmão Schmidt. Então, vem. Você vem. Não há problema. Nós queremos ouvir a língua romana. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos por toda a graça que Tu nos mostraste, que Tu nos visitaste nos nossos corações. Nós te agradecemos por Tu nos teres direcionado mais profundamente na Tua santidade, na Tua palavra, através do Teu Espírito. Nós não temos palavras suficientes para Te agradecer, mas nosso coração está cheio de gratidão. Senhor, preencha, cumpra a tua obra em nossos corações, em toda a nossa vida. Tudo deve ser consagrado a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Se irmãos quiserem ficar para a oração, sintam-se livres. Após o último coro, o último amém, enquanto todos vão para casa, quem quiser vir, pode vir para a frente. E nós estamos prontos para orarmos com vocês, por vocês. Irmão Schmidt, agora orará conosco. Grande Deus, nós te agradecemos, eu te agradeço pela graça e pela fidelidade que Tu mostrastes em mim e também a todos nós também nesse dia. Senhor dos céus, podemos dizer, como naquela época dissestes, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Tudo se cumpre como Tu expressastes. Cada alerta, cada indicação, Senhor, obrigado seja a Ti, que de fato não ter esquecido nada, de fato nada. Tu não és como nosso irmão diz frequentemente, Tu não está... Tu tens conhecimento de todas as coisas, Senhor. Tu colocaste tudo à luz e destes indicações e orientações, destes Tua palavra, Senhor. Redenção Tu destes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós Te agradecemos por isso e pedimos, Senhor, deixa-nos prezar a Tua graça de forma muito grande, porque Tua palavra não volta vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual Tu a enviastes. Senhor, Tu a envias para nós, para a redenção, para a libertação, para que tenhamos alegria em Ti e possamos Te agradecer pela graça e pela fidelidade. Graças seja a Ti por isto. Amém. Louvor. Amém.